Imagine a seguinte cena. Um vendedor tem um monte de contato no seu WhatsApp e começa a enviar mensagem para todos esses contatos, vendendo um produto ou um serviço. Algumas dessas mensagens nem vão chegar até as pessoas porque elas não estão com o WhatsApp atualizado, porque os dados estão desligados, porque elas bloquearam aquele vendedor. Bem, e para outras pessoas a mensagem vai chegar e eles vão ler e vão ignorar. Outros vão receber aquela mensagem, vão ler, vão se interessar, mas outras prioridades, outras compras vão aparecer e elas não vão efetuar a compra daquele produto ou daquele serviço. E por fim, alguns vão receber, vão gostar da ideia e vão comprar o serviço. Bem, o Senhor Jesus falou com as pessoas na época do seu ministério aqui na terra, inclusive com os discípulos, através de parábolas, contando histórias como essa que eu te falei, para explicar princípios sobre o reino de Deus. E muitas das vezes as pessoas entendiam a história em si, mas não entendiam a revelação de Deus. Elas não entendiam aquilo que estava por trás daquela história, os princípios. E isso tinha sido anunciado por alguns profetas antes da vinda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, numa dessas parábolas, conta sobre a parábola do semeador, que está registrado em 3 dos 4 evangelhos, está registrado em Mateus 13, em Marcos 4, em Lucas 8, que é a parábola do semeador, que fala que um semeador vinha jogando as suas sementes, algumas caíram fora do caminho, outras caíram num terreno bem rasinho, então logo sofreram danos pelo sol e se perderam. Outros caíram entre os espinhos e foram sufocados, e outras caíram em terreno bom e frutificaram. Você está gostando desse vídeo? Você quer ouvir mais mensagens do Senhor Jesus? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, faz um comentário aí dizendo que tipo de terreno você entende que você é. Se você é daqueles que frutificam ou não, compartilha com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Senhor Jesus, toma, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que escute do Senhor o recado que o Senhor tem para a vida dela, que ela seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 18 em Mateus 13, lemos assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Para que nós possamos frutificar, para que possamos ser frutíferos, em primeiro lugar precisamos identificar que tipo de pessoa nós somos. O Espírito Santo hoje te faz uma pergunta: que tipo de pessoa você é? Você deve se perguntar agora: que tipo de pessoa eu sou? Será que eu sou uma pessoa que sequer a palavra penetra na mente e no coração? Porque há pessoas que ouvem mensagens como essa, participam de cultos, ouvem a mensagem do Senhor, mas como aquela semente que caiu fora do caminho e não no solo
assim acontece com elas. A mensagem nem sequer chega a entrar no coração. Talvez você esteja se perguntando se você é do tipo da pessoa que escuta a palavra, mas tem expectativas irreais sobre a palavra. Muitas pessoas se decepcionam com Deus porque colocam expectativas sem nenhum fundamento. Entendem, por exemplo, que agora que eu aceitei Jesus, minha vida será um mar de rosas. Eu sou dizimista, então todos os meus investimentos financeiros vão dar retorno positivo. Eu sirvo ao Senhor Jesus, então eu jamais vou ter problemas ou vou ficar doente. São expectativas irreais, a palavra do Senhor não fala sobre essas coisas. Talvez você seja uma pessoa que frequenta a igreja, mas não é igreja. Participa das atividades, escuta a palavra, tenta viver a palavra ao mesmo tempo que tem foco nas prioridades pessoais. Algumas dessas prioridades elas são legítimas, como trabalho, família, moradia, alimentação. Mas as preocupações, ainda que legítimas, nos tornam infrutíferos quando roubam o lugar da revelação de Deus em nós, quando nos roubam a obediência à palavra. Lance essas preocupações ao Senhor Jesus. Pastor, eu não sou nenhum desses tipos, não. Eu escuto a palavra, eu priorizo o reino de Deus, eu sou boa terra. Será mesmo? Jesus afirma que quem realmente é boa terra dá frutos, frutos de pessoas salvas, através do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando somos como uma boa terra, a semente plantada pelo Senhor Jesus é regada e nutrida pelo Espírito Santo, e então damos frutos. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Como é que eu faço, pastor, para ser uma pessoa desse tipo? Jesus nos dá esse caminho. Então, para sermos frutíferos, em segundo lugar, devemos viver a palavra. Nós devemos ouvir a palavra. Então é necessário entrar em contato com a palavra através de pregações, através de mensagens, através de um bate-papo num encontro de célula. Mas devemos ir além e estudar a palavra, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É necessário ouvir e entender, prestar atenção, mastigar, ruminar, digerir a palavra de Deus, a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. E por fim, devemos viver a palavra. Jesus afirma de forma categórica, de forma dura, que aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Mas, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Frutificar é uma consequência de viver a palavra de Deus. É impossível viver a palavra de Deus e não dar frutos. E em terceiro e último lugar, nós devemos anunciar a palavra para sermos frutíferos. E por que somos frutíferos? Porque se somos como boa terra, se damos frutos, faz parte da maneira de dar frutos, anunciar a palavra de Deus. E alguns pensam que o semeador nessa parábola é Jesus, e é verdade, mas ele não é só Jesus. Ele é aquele que já entendeu que foi chamado para fazer discípulo de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer tudo o que o Senhor Jesus ensinou. E por isso, o semeador é todo aquele que dá fruto. Então, o semeador só semeou naquela terra que ele sabia que era boa e iria dar frutos? Não. Ele ficou procurando ali qual era a terra boa e plantou de forma muito específica, ou ele semeou enquanto caminhava? Então, por que nós fazemos diferente? Por que ficamos procurando quem é que é boa terra?
meu amado irmão, minha amada irmã, não compete a nós tentar descobrir qual é o terreno bom. Compete a nós semearmos a palavra de Deus. Anunciar a palavra é mais do que verbalizar a palavra. Envolve sim verbalizar a palavra, mas é muito mais do que isso. Envolve andar lado a lado com as pessoas. Jesus teve vida na vida com as pessoas. Algumas delas eram coléricas, outras eram vingativas, egoístas. Alguns, inclusive, eram endemoniados e foram libertos pelo Senhor Jesus. Alguns eram ladrões, gananciosos, dentre tantos outros defeitos, entre tantas outras expressões do pecado. Todos eram terra boa? Bem, Judas Iscariotes era um dos apóstolos e não foi terra boa. Jesus só verbalizou a palavra? Não, de jeito nenhum. Mas também verbalizou a palavra. Jesus visitou as casas. Jesus visitou os hospitais da época. Jesus andava nos lugares populares, em cidades grandes e em vilas pequenas. Verbalizava a palavra através de pregações, mas também através de conversas, às vezes até de debates. Como é que eu e você temos anunciado a palavra de Deus? Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Atitude, em Nova Iguaçu, e todas as igrejas Batista Atitude são em célula. E nas células nós fazemos encontros semanais conversando sobre a palavra do Senhor. E toda vez que a gente convida alguém que não conhece Jesus para participar de um encontro semanal desse, da célula, nós estamos semeando a palavra de Deus com vida na vida, com conversa, anunciando a palavra de uma forma tão pessoal, tão simples. Não é através de pregação, é através de conversa. Mas na Igreja Batista Atitude nós também temos os cultos de celebração. Temos os cultos de domingo e de quarta em que a palavra do Senhor ela é anunciada em forma de pregação. O importante é anunciarmos a palavra, é semearmos, independente se vai cair em boa terra ou não, que nós fomos chamados. Eu fui chamado, você foi chamado para fazer discípulo de todas as nações e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para concluir, para frutificarmos, devemos identificar que tipo de pessoa nós somos. Será que somos daquelas que a palavra nem entra no coração? Será que recebemos a palavra, mas as expectativas irreais a roubam da nossa mente e do nosso coração? Será que recebemos a palavra, mas as preocupações da vida sufocam essa palavra que foi semeada em nós? Ou será que somos daqueles que recebem a palavra, vivem a palavra e por isso dá frutos eternos, frutos de salvação, frutos de transformação? Devemos fazer o nosso tempo a sós com Deus diariamente para alimentarmos a nós mesmos da palavra do Senhor, ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a voz do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Finalmente, devemos dar fruto e isso passa por anunciar a palavra do Senhor de maneira verbal e através dos relacionamentos, através do nosso estilo de vida. E como eu falei, na Igreja Batista Atitude, através das células, de maneira em que isso fica muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais leve, muito mais suave. Se você chegou até aqui nessa mensagem e tomou uma decisão com Jesus, escreve aí nos comentários: eu quero receber Jesus, ou eu voltei para Jesus. Deixa o seu e-mail, deixa o seu WhatsApp, o seu telefone, que eu quero entrar em contato com você, eu quero orar pela sua vida, eu quero conversar com você. Amém? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.